Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal em áudio por Luiz Cláudio Santos. Título 6. Capítulos 1 a 10, artigos 153 a 176, da apreciação das proposições, parte 1. Título 6. Da apreciação das proposições, capítulo 1, do recebimento, da numeração e da publicação. Artigo 153. Toda proposição recebida pela mesa diretora e lida em plenário, após datada e numerada, será publicada no Diário da Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. Cada espécie de proposição será numerada por legislatura em séries específicas, salvo emendas, que obedecerão às seguintes normas. Inciso 1. As emendas serão numeradas em cada turno pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos da proposição na sequência seguinte. Alínea A, supressivas. Alínea B, substitutivas. Alínea C, modificativas. Alínea D, aditivas. Inciso 2. As subemendas figurarão ao fim da série das emendas de comissão, subordinadas ao título Subemendas, com a indicação das emendas a que corresponderem, e receberão numeração ordinal quando várias subemendas forem apresentadas à mesma emenda. Inciso 3. Ao número correspondente a cada emenda de comissão, acrescentar-se-ão as iniciais desta. Inciso 4. A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação substitutivo. Parágrafo 2º. No mesmo número do Diário da Câmara Legislativa em que a proposição for publicada, serão definidos: inciso 1. O prazo final para a apresentação de emendas. Inciso 2. As comissões em que a proposição deva tramitar. Parágrafo 3º. Recebida a representação, denúncia ou notícia de que trata o artigo 39, parágrafo 1º, inciso 13, será determinada a leitura imediata em plenário pelo deputado que estiver presidindo a sessão e, após autuada, far-se-á a distribuição em até 2 dias ao corregedor, com cópia autenticada e na íntegra para a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo 4º. O descumprimento dos prazos previstos no parágrafo anterior configura a infração prevista no artigo 6º, inciso 7, do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Capítulo 2. Da tramitação conjunta. Artigo 154. A tramitação conjunta ocorrerá quando proposições da mesma espécie tratarem de matéria análoga ou correlata. Parágrafo 1º. A tramitação conjunta será determinada pela mesa diretora, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado distrital ou comissão. Parágrafo 2º. Não será deferido o requerimento de tramitação conjunta se todas as comissões de mérito já houverem proferido seus pareceres. Artigo 155. Na tramitação conjunta serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1. As demais proposições serão apensadas ao processo da proposição que deva ter precedência. Inciso 2. Terá precedência na tramitação conjunta a proposição mais antiga sobre as mais recentes. Inciso 3. Deferida a tramitação conjunta, caberá à comissão onde se encontrar a proposição com preferência decidir se as matérias respectivas devam retornar à Comissão de Constituição e Justiça ou à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Inciso 4. Os pareceres das comissões deverão referir-se tanto à matéria que deva ter precedência, quanto às que com esta tramitem conjuntamente. Inciso 5. O parecer sobre as proposições que tramitem em conjunto poderá concluir por substitutivo a qualquer uma ou a todas elas, devendo, neste caso, constar dos registros de cada uma das proposições. Inciso 6. O regime de tramitação com urgência e, na falta deste, de prioridade, de uma proposição que tramite conjuntamente, será estendido às que lhe estejam apensas. Inciso 7. Em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão. Capítulo 3. Da distribuição.
Artigo 156. Salvo disposições em contrário na lei orgânica ou neste regimento interno, as proposições serão encaminhadas às comissões que devam pronunciar-se exclusivamente sobre o mérito e, em seguida, às comissões que devam proceder ao exame da admissibilidade. Parágrafo único. O encaminhamento das proposições à primeira ou à única comissão de mérito será feita pelo presidente e, nos demais casos, de uma comissão para outra. Capítulo 4. Da inclusão na ordem do dia. Artigo 157. Apreciada pelas comissões às quais tenha sido distribuída e após ter sido encaminhada ao presidente, a proposição será anunciada no pequeno expediente da sessão ordinária seguinte e publicada no Diário da Câmara Legislativa, juntamente com os pareceres oferecidos pelas comissões e emendas aprovadas. Parágrafo único. Constarão da publicação de que trata este artigo, inciso 1, o número da proposição, inciso 2, a ementa, inciso 3, os signatários, inciso 4, a indicação de data e página do Diário da Câmara Legislativa em que tenha ocorrido a publicação da proposição quando de sua apresentação. Inciso 5, a íntegra de cada uma das emendas e substitutivos aprovados pelas comissões. Inciso 6, os pareceres das comissões a que tenha sido distribuída a proposição. Inciso 7, os turnos a que está sujeita. Artigo 158. Cumprido o interstício de 2 dias contado da publicação no Diário da Câmara Legislativa e na ordem em que isso ocorrer, a proposição será incluída na ordem do dia. Parágrafo único. Esgotados os prazos regimentais das comissões sem apreciação da matéria, o presidente da Câmara Legislativa, a requerimento do autor da proposição, poderá incluí-la na ordem do dia. Artigo 159. A ordem do dia, organizada pelo presidente da Câmara Legislativa, obedecerá ao disposto no artigo 114, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Em cada um dos grupos, será respeitada a preferência das proposições em regime de urgência sobre as proposições em regime de prioridade, e as destas sobre as de regime de tramitação ordinária, na ordem estabelecida no artigo 114, parágrafo 4º. Parágrafo 2º. Na ordem do dia, que será acompanhada de cópias das proposições, serão assinaladas, após o respectivo número, as informações de que trata o artigo 114, parágrafo 5º. Capítulo 5. Dos turnos. Artigo 160. As proposições em tramitação serão apreciadas pelo plenário em turno único, salvo as seguintes, sujeitas a 2 turnos. Inciso 1. Proposta de emenda à lei orgânica. Inciso 2. Projeto de lei complementar. Inciso 3. Projeto de lei. Inciso 4. Projeto de resolução que disponha sobre: alínea A, alteração ou reforma do regimento interno; alínea B, polícia interna; alínea C, regulamento administrativo; alínea D, criação, transformação, extinção e remuneração de cargos da Câmara Legislativa. Parágrafo único. Cada turno é constituído de discussão e votação, ressalvadas as exceções estabelecidas neste regimento. Capítulo 6. Do interstício. Artigo 161. Salvo disposição em contrário na lei orgânica ou neste regimento, é de 2 dias o interstício entre: inciso 1. A publicação dos pareceres das comissões e inclusão da proposição na ordem do dia. Inciso 2. A aprovação da matéria sem emendas e o início do turno seguinte. Parágrafo único. No caso de matéria em regime de urgência, o interstício a que se refere este artigo é de 1 dia. Capítulo 7. Do regime de tramitação, seção 1, das disposições comuns. Artigo 162. A proposição pode tramitar em regime de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária. Parágrafo 1º. Tramitarão em regime de urgência as proposições: inciso 1, que objetivem a suspensão das imunidades de deputados distritais na vigência de estado de sítio ou de sua prorrogação. Inciso 2, que objetivem transferir temporariamente a sede do governo do Distrito Federal para outra região administrativa. Inciso 3,
que objetivem autorizar o governador ou vice-governador a se ausentar do Distrito Federal. Inciso 4. Que objetivem a promoção ou a adoção de providências relativas ao cumprimento de mandado de injunção ou suspensão de lei ou ato normativo com ilegalidade originária. Inciso 5. Para cujas matérias o plenário conceda tramitação urgente, a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Legislativa, aprovado por 2/3 dos deputados distritais. Inciso 6. A que se refere o artigo 73 da Lei Orgânica. Parágrafo 2º. Tramitarão em regime de prioridade. Inciso 1. Os projetos de lei complementar e os de lei ordinária que tenham prazo de vigência determinado ou prorroguem prazo de vigência prestes a esgotar-se e os que tenham prioridade aprovada pelo plenário, a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Legislativa. Inciso 2. Os projetos de resolução que visem a alteração ou reforma do regimento interno. Parágrafo 3º. Observado o disposto no artigo 212, poderá ser retirada por deliberação da maioria absoluta dos deputados distritais a urgência prevista no parágrafo 1º, inciso 5 deste artigo. Seção 2. Da urgência. Subseção 1. Das disposições comuns. Artigo 163. Urgência é o regime de tramitação em que, dada a excepcional necessidade de pronta apreciação da proposição, a Câmara Legislativa dispensa formalidades regimentais comuns à apreciação das proposições. Parágrafo 1º. Não são dispensáveis na tramitação em regime de urgência as seguintes exigências. Inciso 1. Publicação ou distribuição, em avulsos ou por cópias, da proposição principal e, se houver, das acessórias. Inciso 2. Pareceres das comissões ou de relator designado. Inciso 3. Quórum para deliberação. Inciso 4. Cumprimento dos intertícios e prazos definidos neste regimento interno para matéria urgente. Inciso 5. Discussão e votação da matéria nos turnos a que está sujeita e apreciação, se for o caso, de redação do vencido e redação final. Inciso 6. Elaboração dos respectivos autógrafos. Parágrafo 2º. Considera-se urgente a matéria incluída na ordem do dia de sessão extraordinária. Subseção 2. Do requerimento de urgência. Artigo 164. O requerimento de urgência deverá ser subscrito por, no mínimo, 1/3 e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. O requerimento de urgência não será discutido, podendo ter sua votação encaminhada por seu primeiro signatário e por um deputado distrital que lhe seja contrário, pelo prazo improrrogável de 5 minutos para cada orador. Parágrafo 2º. O requerimento de urgência não será apreciado se já houver 2 matérias tramitando em regime de urgência aprovado pelo plenário. Parágrafo 3º. Sendo concedido regime de urgência para a proposição que esteja em pauta, esta será transferida na ordem do dia para o grupo das matérias urgentes, adotando-se o mesmo tratamento destas a partir da concessão da urgência. Subseção 3. Da apreciação de matéria urgente. Artigo 165. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria entrará em discussão na 3ª sessão ordinária subsequente, ocupando o lugar que lhe é reservado pelo artigo 159, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Não havendo parecer da comissão que tiver de opinar sobre a matéria, e se o relator não se julgar habilitado a emiti-lo na referida sessão, o presidente da Câmara Legislativa concederá, para isso, prazo, no máximo, até a sessão seguinte, comunicando o fato ao plenário. Parágrafo 2º. Findo o prazo concedido à comissão, a proposição será incluída na ordem do dia para imediata discussão e votação, sendo, caso não haja parecer, designado o relator pelo presidente da comissão para que o profira oralmente no decorrer da sessão ou, a seu pedido, na sessão seguinte. Parágrafo 3º. Na discussão e no encaminhamento da votação de proposição em regime de urgência, o autor, o relator e os deputados distritais inscritos poderão usar da palavra por metade do prazo previsto para as matérias em tramitação ordinária,
alternando-se, quando possível, os oradores favoráveis e contrários. Parágrafo 4º. Após falarem 8 deputados distritais, poderão ser encerrados, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara Legislativa, a discussão e o encaminhamento da votação. Parágrafo 5º. Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às comissões respectivas e mandadas à publicação. Parágrafo 6º. As comissões têm prazo de 1 dia, a contar do recebimento das emendas, para sobre elas emitir parecer, podendo proferi-lo oralmente em plenário por motivo justificado. Parágrafo 7º. A realização de diligência nos projetos em regime de urgência não implica dilação dos prazos para sua apreciação. Artigo 166. A redação final de matéria em regime de urgência ficará em pauta apenas por uma sessão, e não havendo emendas, decorrido esse prazo sem deliberação, será ela considerada aprovada. Artigo 167. Na tramitação das matérias constantes do artigo 162, parágrafo 1º, inciso 1, a mesa poderá, considerada a relevância e urgência, reduzir ou dispensar os prazos estabelecidos no artigo 165 e incluir a proposição na ordem do dia, obedecidas em qualquer hipótese às disposições do artigo 163, parágrafo 1º. Seção 3. Da prioridade. Artigo 168. Prioridade é o regime em que a Câmara Legislativa, reconhecendo a necessidade de que a matéria seja apreciada com celeridade maior que a atribuída às proposições em tramitação ordinária, promove a sua tramitação com prazos mais estreitos. Parágrafo único. O regime de prioridade só será admitido para a proposição, inciso 1, numerada, inciso 2, publicada no Diário da Câmara Legislativa, inciso 3, distribuída em avulsos, juntamente com os respectivos pareceres e emendas, com antecedência mínima de 1 dia. Artigo 169. A tramitação em regime de prioridade poderá ser proposta ao plenário, inciso 1, pela mesa diretora, inciso 2, por comissão que houver apreciado a proposição, inciso 3, por 1/3 dos membros da Câmara Legislativa. Capítulo 8. Da preferência. Artigo 170. Denomina-se preferência, inciso 1, a primazia na apreciação de uma matéria sobre outra do mesmo grupo. Inciso 2. A primazia na apreciação de um projeto sobre outro quando em tramitação conjunta. Inciso 3. A votação de projeto antes de substitutivo quando este tiver preferência regimental ou de substitutivo sobre projeto, no caso inverso. Inciso 4. A votação de emenda antes de subemenda quando a preferência regimental recair sobre esta. Inciso 5. A votação de um requerimento antes de outro que tenha finalidade idêntica. Parágrafo único. Na hierarquia da preferência para a apreciação das proposições, serão considerados sucessivamente os projetos em regime de urgência, os em prioridade, os em tramitação ordinária que tenham recebido preferência e os que tenham parecer favorável das comissões de mérito. Artigo 171. Será permitido a qualquer deputado distrital, antes de iniciada a ordem do dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre outras do mesmo grupo. Parágrafo 1º. Quando os requerimentos de preferência excederem a 5, o presidente, se entender que isso poderá tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia, se o plenário admite modificação na ordem do dia. Parágrafo 2º. Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a um na ordem de sua apresentação. Parágrafo 3º. Recusada a modificação, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão. Parágrafo 4º. Não se aceitará requerimento que tenha por objetivo dar preferência para que matéria em discussão seja apreciada antes de outra já em votação. Capítulo 9. Do destaque. Artigo 172.
O destaque tem por finalidade tornar possível a votação de: inciso 1. Parte de proposição independentemente do restante do dispositivo ou da matéria a que pertencer. Inciso 2. Emenda independentemente do grupo em que se inserir. Artigo 173. Poderá ser concedido destaque de emenda ou de parte de proposição para a constituição de projeto em separado a requerimento de qualquer deputado distrital ou por proposta de comissão. Parágrafo 1º. Concedido o destaque, o autor do requerimento terá prazo de 5 dias para oferecer o texto com que deverá tramitar o novo projeto. Parágrafo 2º. O projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial. Artigo 174. Em relação aos destaques, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1. O requerimento deve ser formulado até ser anunciada a votação da proposição, se o destaque atingir alguma de suas partes. Inciso 2. Não se admitirá destaque de emenda para a constituição de grupo diferente daquele a que regimentalmente pertença. Inciso 3. Não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente. Inciso 4. O destaque será possível quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo. Inciso 5. Concedido o destaque para votação em separado, submeter-se-á a votos primeiramente a matéria principal e, em seguida, a destacada. Inciso 6. A votação do destaque para a constituição de projeto em separado precederá a deliberação sobre a matéria principal. Inciso 7. O pedido de destaque de emenda deve ser feito antes de anunciada a votação do grupo de emendas a que ela pertencer. Inciso 8. Havendo retirada do destaque, a matéria destacada voltará ao grupo a que pertencer. Parágrafo único. As matérias destacadas poderão ser submetidas em bloco ao plenário a requerimento de líderes que representem a maioria absoluta dos deputados distritais. Capítulo 10. Da prejudicialidade. Artigo 175. Consideram-se prejudicados, inciso 1, a discussão ou a votação de matéria constante de projeto rejeitado na mesma sessão legislativa, salvo quando subscrito pela maioria absoluta dos deputados distritais. Inciso 2. A discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional ou injurídico pelo plenário. Inciso 3. A discussão ou a votação de proposições anexas quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à anexada. Inciso 4. A proposição com as respectivas emendas que tiver substitutivo aprovado e o substitutivo quando a proposição principal for aprovada ou rejeitada. Inciso 5. A emenda ou subemenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada. Inciso 6. A emenda em sentido absolutamente contrário a outra emenda ou dispositivo já aprovado. Inciso 7. O requerimento com finalidade idêntica ou oposta à de outro já aprovado. Inciso 8. Proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementar e projeto de lei de teor igual ao de proposição da mesma espécie que já tramite na Câmara Legislativa. Artigo 176. O presidente da Câmara Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado distrital ou comissão, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação. Inciso 1. Por haver perdido a oportunidade. Inciso 2. Em virtude de seu pré-julgamento pelo plenário em outra deliberação. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita perante o plenário. Parágrafo 2º. Da declaração de prejudicialidade, poderá o autor da proposição, no prazo de 5 dias, a partir da publicação do despacho ou imediatamente, na hipótese do parágrafo subsequente, interpor recurso ao plenário que deliberará ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 3º. Se a prejudicialidade, declarada no curso de votação, disser respeito à emenda ou dispositivo de matéria em apreciação,
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça será proferido oralmente na mesma ocasião. Parágrafo 4º. A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada.